Boa noite, pessoal. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook do MEC, hoje com um assunto que interessa a muitos estudantes de todo o país, que é a redação do Enem. Por isso, hoje nós estamos aqui com a Haddad Squarize. Ela é editora de opinião do Correio Brasiliense e escritora, e ela assina colunas com dicas de português publicadas por jornais de todo o país. Por isso, vocês podem mandando as perguntas de vocês, se vocês têm dúvidas, e pedindo dicas para elas, para esse momento de preparação para o Enem. Enquanto isso, a nossa repórter Amanda Guerra preparou uma reportagem com mais informações sobre a redação. Confira. A redação do Enem sempre despertou curiosidade e ansiedade nos candidatos ao exame. O tema só é conhecido no dia da prova, mas não é preciso ter bola de cristal para se preparar. A redação deste ano será no primeiro domingo de prova, dia 5 de novembro. Essa atividade vai exigir uma demanda cognitiva mais focada no raciocínio verbal e sociocultural e, claro, na escrita. Nós vamos avaliar na produção escrita desse participante se ele domina a língua portuguesa, se ele consegue articular os argumentos, construir os argumentos a partir de fatos, informações e conhecimento, se ele está organizando isso com coesão e coerência e se ao final do texto ele apresentando repertório sociocultural também consegue fazer uma proposta de intervenção ou de solução ou de resolução para aquilo que lhe foi apresentado na proposta de redação. Como a redação não tem um peso específico no exame, cada instituição vai avaliar a nota de acordo com o curso que o candidato fizer a opção no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mas atenção, para se inscrever no SISU, o candidato não pode zerar a nota da redação. Então prepare-se, escreva todos os dias e treine a estrutura do texto. A escritora Haddad Squarize ensina que este é o segredo do bom texto, o treino. Ela é editora de opinião do jornal Correio Brasiliense e tem 17 livros publicados, além das colunas em jornais e revistas pelo país afora, todas dedicadas ao bom uso do português. Eu acredito, e sempre acreditei, que as pessoas são capazes de escrever textos excelentes. Elas têm um vocabulário suficiente, elas têm estruturas suficientes, e precisam do quê para tirar nota 1000 no Enem? De treino. Então, é treinar, treinar e treinar. É organizar as ideias e treinar. Basta a gente examinar as redações do Enem, as redações nota 1000 do Enem, ninguém precisa ir ao dicionário para ver o significado das palavras. Ninguém precisa ler 2 vezes o texto para entendê-lo. São textos muito simples, porém corretos e coerentes. E além do treino da escrita, Haddad dá outra dica de ouro para quem quer ampliar o vocabulário e ficar por dentro dos mais variados assuntos. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Porque a gente cria ideias, a gente amplia o universo, amplia o repertório, então fica mais fácil pensar temas diferentes. Bom, pessoal, o Enem é em poucos dias, então usem esse espaço para poder tirar as dúvidas de vocês e pegar dicas com o Haddad. Haddad, muito obrigada pela presença aqui no Ministério da Educação. Você tem feito palestras e dado muitas orientações voltadas especificamente para o Enem, né? Como é que tem sido trabalhar com esse público? É um público que me surpreende sempre, porque é um público muito interessado. A meninada vai à luta e quer tirar nota 1000, não quer tirar 500, nem 400, nem 700, quer tirar nota 1000. E precisa de orientação, precisa de guia, como chegar lá. Dando o guia para a moçada vai em frente. Então, eu estou muito entusiasmada com o entusiasmo dos candidatos ao Enem. Nesse seu contato diário com esses estudantes, quais são as maiores dificuldades que eles relatam para você em relação à preparação para a redação? O que você mais tem ouvido desses estudantes? É a organização do texto. É fazer um texto coerente, com começo, meio e fim. Então, eles sempre se queixam da dificuldade de organizar o texto e, por causa dessa dificuldade, perdem muito tempo. Então, como superar isso? Fazer um plano de redação. O plano de redação é um guia que orienta a escrita. No momento que eu tenho o plano,
eu não me perco. E nem vou correndo atrás de ideias, porque as ideias já estão no plano, basta organizá-las. Qual que deve ser a rotina ideal para o estudante que está se preparando? Tem gente que não costuma incluir a redação no cronograma de estudos, né? Isso aí é um erro fatal. Não faça isso nunca. Escrever é treino, escrever é habilidade, é como nadar. Imagine o nadador que ganha a medalha olímpica, como ele se preparou, como ele se exercitou para chegar lá. Então, quem quer escrever para tirar nota 1000 tem que treinar muito. Então, qual é a rotina? Escrever muito e sempre. Muito quanto? Uma página pode ser, e sempre, todos os dias. Escrever sobre o quê? Sobre qualquer assunto. Digamos que eu vou ver a novela das 9, e eu tenho um projeto, eu vou ver a novela e vou fazer o resumo da novela. Então, eu deixo ao meu lado o caderno e a caneta e faço o resumo da novela. Tudo o que me vem à cabeça, eu rasgo e jogo no lixo. No dia seguinte eu quero ver o telejornal, vou ver todo o telejornal e selecionar uma notícia que me interessou. E vou comentar esta notícia. Então o papel deve estar ao meu lado, o caderno ao meu lado, a caneta ao meu lado, porque em 20 segundos a gente desiste das intenções. Tem que estar tudo ao lado. E aí faz o comentário da notícia, rasga e joga no lixo. Este treino diário pode ser sobre qualquer assunto. Pode ser terminado o nosso bate-papo aqui no Face, você vai comentar esse bate-papo. Faça esse comentário e jogue no lixo. Se tiver quem leia, quem corrija, quem comente, muito bem. Se não tiver, jogue no lixo, não tem importância. O treino acorda as ideias, acorda o vocabulário e ajuda a gente a estruturar o texto. Faça isso e você será um candidato, com certeza, à medalha de ouro no Enem. Então, a frequência para esse treino deve ser diária? Diariamente. Escrever, não no computador, escrever como vai escrever na prova. Escrever no papel e com a mesma caneta exigida pelo Enem. A gente tem que botar assim, a situação igual a que vai ser enfrentada, para não ter surpresas no momento e perder tempo. Bom, pessoal, a redação, como vocês sabem, vai ser no primeiro dia. E a Miriam Souza está perguntando aqui, qual é a melhor opção? Fazer a redação no início ou no final da prova? Depende de cada um. Aí, se a pessoa tem mais facilidade de começar a prova com a redação, faça isso. Se preferir fazer a prova antes e a redação depois, faça isso. O que for mais fácil para o candidato. Agora, seria legal ler o tema da redação quando pegar a prova. Porque, em geral, os textos da prova dão elementos, dão argumentos para a redação. E aí você pode enriquecer a sua dissertação com os argumentos dados nas leituras dos textos. Nesse momento de preparação, alguns professores dizem que o ideal é cronometrar o tempo, sentar na cadeira e fazer provas anteriores, junto com redações anteriores, para cronometrar, para saber se está fazendo no tempo ideal, né? E aí entra novamente o treino. Quanto mais se treina, mais rápido se escreve. Então, para ganhar tempo e ter tempo para revisar e passar o texto a limpo, eu tenho que escrever rápido. E para escrever rápido, eu tenho que treinar. O Gabriel Alex está perguntando, posso usar dados estatísticos e informações do texto de apoio para melhorar a minha argumentação? Não só pode, como deve. Não pode copiar ipsis litteris, mas aproveitar a informação, aproveitar as estatísticas dadas, os números dados, os dados oferecidos, eles são oferecidos para isso, para a gente, o examinador vai ver se a gente sabe aproveitar isso na organização do texto. Então, pode sim.
Então, para se preparar, ler jornais, revistas, sites, também é importante para estar atento a tudo que está acontecendo, A né? tudo que está acontecendo. Até para não ser surpreendido com um assunto do qual nunca ouviu falar. Então, a gente, quando está atualizado com as leituras, jornais, revistas, com internet também, telejornais, sites, isso aí me deixa atualizado com o que está acontecendo. Tá? Em geral, cai um tema da atualidade, então o tema não me pega de surpresa. A Brenda Dias está perguntando, é obrigatório a alusão histórica e citações de autores para garantir boas notas? Obrigatório não é, mas é uma possibilidade que se tem. O texto não só deve ser correto, não só deve ser claro e objetivo, como deve ser sedutor. Então, se me ocorrer uma citação adequada ao que eu estou falando, se me ocorrer a moral de uma fábula adequada ao que eu estou falando, se me ocorrer uma história rapidinha, adequada ao que eu estou falando, isso tudo ajuda a tornar o texto interessante, ajuda a seduzir, ajuda a conquistar a banca examinadora. Então, use, se for adequado, não vá buscar coisa que não tem nada a ver, que aí a gente perde ponto. Tecnicamente, o que o Enem cobra dos estudantes no texto? Primeiro, a norma culta. Agora, ninguém precisa se assustar com a norma culta. O que é a norma culta? É a língua que a gente aprende na escola. Então, é a língua com que a gente faz as provas, é a língua com que a gente faz as dissertações, é a língua que está no livro didático, é a língua que está no jornal, é a língua que está nas revistas. Esta é a norma culta. É a língua que respeita a gramática e respeita o dicionário. Não tem nada a ver com palavras difíceis, com estruturas camonianas, não tem nada a ver com isso. É a gramática que a gente aprendeu na escola. Então, a gente tem que usar a norma culta. Esquecer aquela língua que a gente usa no WhatsApp, nas salas de bate-papo, isso vai muito bem no WhatsApp e na sala de bate-papo, mas na redação é outra história. Eu não tenho essa liberdade, a flexibilidade que o WhatsApp me dá. Então, eu tenho que usar um texto correto. Essa é a norma culta. O segundo critério é a adequação ao tema. Adequação não, é a compreensão do tema. As redações nota 0 não significam que a pessoa não sabe escrever. Ao contrário, há textos excelentes que tiraram nota 0. E por que tiraram nota 0? Porque fugiram do tema. Então, a pessoa não entendeu o tema. Por exemplo, eu posso ter, o tema está me pedindo as causas da corrupção no Brasil. E aí faço um texto lindo sobre a corrupção, sem falar nas causas. Eu fugi do tema. E dá a impressão ao examinador que esse texto foi decorado. E está lá para enganar a banca examinadora. Então, a compreensão do tema é fundamental. É ela que praticamente elimina o candidato. Outra exigência do Enem é a coerência, é a coesão. Claro que eu tenho... O que é isso? É dizer coisa com coisa. Então, eu posso dizer... Vou dar um exemplo simples. Eu digo assim, os meninos foram ao hospital, o supermercado estava lotado. Opa! São duas frases corretas, mas uma não conversa com a outra, uma não tem nada a ver com a outra. O que acontece aí? Faltou coesão, faltou nexo, faltou coerência. Então, possivelmente, a pessoa que escreveu essas duas frases sonegou informações do leitor. Se ela devolver as informações, o texto vai virar coerente. Veja, os meninos foram ao hospital. No caminho, pararam para comprar frutas. Desistiram. O supermercado estava lotado. Então, o texto ganhou coerência. Uma frase conversa com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra.
Eu fiz umas pesquisas nas redes sociais e os alunos estão relatando bastante essa dificuldade de organizar as ideias no texto, né? Exatamente a questão da coesão. Como trabalhar isso? Fazendo o plano. Então, tem que fazer o plano. E o plano é muito simples. Então, o plano, eu tenho um assunto. Por exemplo, meu assunto é trânsito. Mas ninguém vai fazer uma redação sobre trânsito, porque existem livros e livros sobre trânsito, existem artigos e artigos sobre o trânsito, e a gente só tem 30 linhas. Então, eu tenho que, segundo passo, é delimitar o tema. Então, que aspecto do trânsito eu vou falar? Digamos que eu queira falar sobre as causas dos acidentes do trânsito. Então, pronto, eu já vou esquecer tudo mais e vou me ater às causas dos acidentes do trânsito. Depois, eu tenho que dar mais um passo, traçar o meu objetivo. Para que eu vou escrever as causas do acidente do trânsito? Eu quero, aí vem o meu objetivo. É sempre um verbo. Eu vou demonstrar que a maior parte dos acidentes de trânsito decorrem de falha humana. E, por fim, como chegar lá? Que argumentos eu vou usar para chegar lá? Aí vem aquela tempestade de ideias. Eu escrevo tudo que me vem à cabeça. Por exemplo, quais são as causas dos acidentes de trânsito? Diz respeito às leis de trânsito, álcool ao volante, o celular ao volante, escuridão, cidade mal sinalizada. Tudo isso leva à promoção de acidentes do trânsito. Feita essa tempestade de ideias, aí eu sento para organizar o texto com começo, meio e fim. Sempre lembrando que as partes têm que conversar umas com as outras. Tem que ter coerência. Fora a questão da coerência, da coesão, o que mais que leva um aluno a tirar a nota 0 na redação? Bom, eu diria assim, não usar a norma culta. Não usar a norma culta, demonstrar assim, uma incapacidade de escrever uma sentença, de escrever um período, de escrever um parágrafo, possivelmente eliminará o aluno. Os outros critérios tiram pontos. Por exemplo, se exige uma proposta de solução, no fim do texto, ele tem que dizer qual é a solução, e daí, como sair dessa? A proposta de solução é sempre fora de mim. Eu vou apelar para o Ministério da Educação, eu vou apelar para os meios de comunicação de massa, eu vou apelar para as igrejas, eu vou apelar para clubes sociais, para a escola, para a família, para ONGs. Por exemplo, eu quero demonstrar que os acidentes do trânsito decorrem, sobretudo, de falhas humanas. Como corrigir isso? Então, o DETRAN, veja, eu apelo para o DETRAN. O DETRAN tem que fazer uma fiscalização mais eficiente. As ruas têm que ser mais bem sinalizadas. As pessoas têm que ser severamente punidas se usarem celular ao volante. Então, eu apelo para entes capazes de ajudar a solucionar o problema. Além da minha vontade, tomara que não haja nenhum acidente de trânsito. Eu tenho muita vontade, todo mundo tem, mas não é suficiente a minha vontade. Existem instituições, existem órgãos. A escola pode educar a criança desde pequena a respeitar o sinal de trânsito e ajudar os pais. Se o pai ultrapassou o sinal, a criança chama a atenção, não pode ultrapassar o sinal, não pode ultrapassar a velocidade. Então, desde criança, a escola pode ensinar o aluno a respeitar a vida. O Caio Eduardo Teixeira perguntou, o uso de palavras no gerúndio tira nota? Não. Bom, há gerúndios e gerúndios. Gerúndio existe na língua, existe na gramática,
E é para ser usado. Quando deve ser usado o gerúndio? Na indicação de ação em curso. Eu estou falando... Vinícius, como é o nome dele? Vinícius... Peraí... Caio Eduardo Teixeira. Então, eu estou ouvindo, eu estou falando, o Caio está escutando, a Carol está perguntando. Então, é ação em curso. Ação em curso, eu tenho que usar o gerúndio. Fora isso, fuja do gerúndio. Graciliano Ramos dizia, fuja do gerúndio como o diabo da cruz. Porque o gerúndio é ambíguo, o gerúndio torna o texto impreciso, torna o texto feio, e o gerúndio é o principal responsável por aqueles períodos locomotivas. Vai juntando uma oração na outra, uma oração na outra, uma oração na outra, com gerúndio. Ele permite isso. Atrapalha a escrita, atrapalha a clareza e, sobretudo, pune a simplicidade do texto. Neiva de Oliveira está perguntando, o título é obrigatório? É facultativo. E eu gosto do título. Mas, se você vir as redações nota 1000 do Enem, algumas têm títulos e outras não têm título. Então, na dúvida, sempre siga a orientação da redação. Se na orientação não fala em título, você usa ou não usa. Se disser é obrigatório usar título, tem que usar o título. Se não, você escolhe. E eu escolho usar o título, porque tudo que a gente lê tem título. Uma crônica tem título, um romance tem título, um capítulo tem título, artigo de jornal tem título, dá a impressão de um texto mais redondo. Mas aí é minha preferência, você não perderá pontos se não usar o título. Então, revisar o texto antes de passar para o caderno de redação também é imprescindível, né? Por isso é bom cronometrar o tempo para saber se vai dar tempo de fazer tudo durante a prova. Exatamente, né? E revisar... Não é só reler o texto, é melhorar o texto. Então, se vocês conhecem as regras do estilo, as pessoas conhecem, já trabalharam tanto na escola, aplicar as regras no texto. Então, usar palavras simples, usar frases curtas, ver a conexão das palavras. Se tem o abuso de gerúndios, cortar os gerúndios, substituir os gerúndios, ver se as conexões estão corretas. Tudo isso exige tempo. Então, isso a gente faz na revisão e, feito isso, passa o texto a limpo. O Alan Pessoa escreveu o seguinte: Dade, boa noite. Sabemos que na hora que escrevemos algo e relemos várias vezes, os erros começam a ser menos visíveis. O que é melhor ser feito para visualizar melhor esses erros? Tem que dar uma paradinha. Realmente a gente memoriza o erro e acaba achando que o erro está correto. Então dá uma paradinha, respira fundo, respira 3 vezes, coçar as orelhas, puxa as orelhas, maltrate as orelhas. As orelhas têm todos os pontos do doim. E enquanto faz isso, respire fundo. Respire e sinta o ar passar pelo umbigo. 3 vezes. E na ida e na volta, dê um sorriso para o seu umbigo. Isso acalma e ajuda a gente a se concentrar numa nova releitura. Eu vi algumas perguntas na internet sobre quais gêneros textuais são cobrados na prova. E aí isso vale não só para a redação. Você pode explicar isso para o pessoal? O texto é argumentativo. O texto do Enem é argumentativo. Portanto, quem gosta de poesia, gosta de crônica... gosta de romance, de conto, é ótimo, mas no Enem não é isso que está pedindo. Está pedindo a defesa de um ponto de vista. Como aquele exemplo, eu quero demonstrar que os acidentes de trânsito decorrem mais de falha humana. Isso aí eu tenho que apresentar argumentos capazes de convencer o meu leitor de que eu estou certa. Então, o gênero que se pede é o gênero argumentativo. Dade, obrigada pela presença aqui no Ministério da Educação. Tenho certeza que essas dicas ajudaram muito os estudantes que estão se preparando. Para finalizar, deixa algum recado para esse pessoal que está se preparando para a prova?
como a Carol disse, eu tenho muita experiência no trato da redação do Enem. E é fundamental, primeiro, treinar. Segundo, confiar. Vá confiante, sabendo que você é capaz de fazer uma redação, não nota 500, nota 700 ou nota 800, nota 1000. Você já tem vocabulário, já tem estrutura, já tem assunto, é só treinar para organizar isso rapidamente. Boa sorte. Bom, pessoal, eu lembro que o cartão de confirmação está disponível já no site do Enem. Nós preparamos uma reportagem com mais informações. A partir de hoje, o cartão de confirmação dos estudantes inscritos no Enem está disponível na página do participante na internet. É preciso informar CPF e senha para visualizar e imprimir o documento. Os cartões de confirmação apresentam os dados pessoais do participante, como o número de inscrição, data, hora e local de prova, além da indicação do possível atendimento diferenciado, se houver, e opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. O cartão não é exigido na hora da prova, mas é sempre bom tê-lo em mãos por causa dessas informações. No dia do exame, só é exigido um documento original de identificação com foto, como identidade, carteira de motorista, passaporte e carteira de trabalho. Vale lembrar que os documentos devem ser originais. Não será aceita cópia de nenhum deles, mesmo autenticadas. O estudante só consegue obter o cartão de confirmação pela internet. Quem esqueceu a senha deve entrar na página do participante e informar o CPF e a data de nascimento. Um novo código será encaminhado por e-mail ou por mensagem no celular. Quem constatar erro no documento deve ligar para 0800 61 6161. Pessoal, espero que esse espaço tenha sido proveitoso para vocês. Continuem aí firmes nos estudos, porque as provas são dos dias 5 e 12 de novembro. Não esqueçam de entrar lá no site para conferir o cartão de confirmação. Fiquem ligados e bons estudos.